Amém? Convido a igreja, peço que a igreja abra Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, no capítulo 4, vamos ler do versículo 35 até o 41. Marcos 35 ao 41, a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Jesus acalma a tempestade. Verso 35, naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, mais uma oração. Pai, obrigado pela sua palavra e nossos corações que estão aqui, ó Pai, abertos para receber a palavra de Deus. O Senhor é o nosso Pai, Espírito Santo seja o condutor. Ó Deus, cada palavra, o Senhor conhece a sua igreja, acalma o nosso coração, possa haver esperança, renovo na palavra de Deus. Sem ti, ó Pai, nada acontece, porém contigo qualquer coisa pode acontecer. Que a honra e a glória sejam sempre dadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim oramos. Amém. Amados, esse relato, Jesus acalma a tempestade, ele consta em três evangelhos. Nós lemos de Marcos, mas também está registrado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E na escolha de qual texto eu iria ler, eu optei por aquele mais cheio de detalhes, né? Você quer ouvir uma história, você quer saber dos detalhes. E para saber dos detalhes é legal quando você pergunta para alguém que esteve lá, não é? É diferente você ouvir uma história de alguém que ouviu de alguém e de uma história de quem foi testemunha ocular do fato. E o Evangelho de João Marcos, ele foi redigido com base na transmissão dos relatos do próprio Pedro. Você sabia disso? Então, quando você lê Marcos, você está lendo ali as palavras de alguém que viveu, que estava lá. Pedro transmitiu isso. Marcos não foi testemunha do fato, né? Marcos, ele não foi ali um discípulo de Jesus. Os tempos são diferentes, mas o Evangelho de Marcos tem o seu caráter apostólico e fidedigno por conta dos relatos de Pedro, tá? Então, os relatos de Marcos são especialmente vividos, né, apresentam esses incidentes que envolvem a vida de Pedro. E esse é um deles. Essa é uma história relatada, registrada no Evangelho de Marcos, mas que foi contada por Pedro. E algumas perguntas nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia de nós respondermos e que permeiam os nossos corações por que nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, mesmo caminhando com Jesus?
Uma outra pergunta: o que fazer quando a tempestade chegar em nossas vidas? Por que parece que estamos sozinhos na tempestade? Parece às vezes momentos difíceis, momentos de tribulação, porque apenas parece que estamos sozinhos. Qual o segredo para nós passarmos a tempestade? E por fim, a pergunta muito interessante que encerra esse texto: quem é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? São perguntas que vão nortear a reflexão nesta manhã. E amados, expondo o texto, e eu queria falar de um primeiro ponto. Primeiro é que tempestades estão previstas em nossas vidas aqui na terra. O verso 37 diz que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Está relatado aqui. E semanas atrás, numa aula da escola bíblica, eu pude compartilhar, que nós falamos sobre Abraão, falamos sobre provação, sobre fé, e eu disse uma frase: olha, a provação faz parte da vida do cristão. Se você não está passando, pode ser que você acabou de passar uma, ou você vai estar entrando em uma, Não tem como escapar, não tem como fugir. A provação, ela faz parte da vida do cristão, assim como a tempestade era comum naquele lago, naquele grande lago chamado Mar da Galileia, uma região, eles falam Mar da Galileia porque era muito grande, tinha 21 quilômetros, de comprimento, 13 quilômetros de largura. Amados, 21 quilômetros é daqui até Iracemápolis. 21 quilômetros, imagina o comprimento, a distância desse lago, por isso que era chamado o Mar da Galileia. Tinha 46 metros de profundidade. Por que tempestades aconteciam ali naquela região? E era comum isso, porque aquela região, o Mar da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. É uma região de depressão profunda, cercada por montanhas, por colinas. O ar frio desce das montanhas, chega rapidamente àquela região, há um choque térmico e até o relevo ali forma um funil, e são comuns tempestades naquele lugar, acontecem. A questão não é, queridos, em nossas vidas, se vamos enfrentar tempestades. A questão é quando nós vamos passar por esses momentos. Nós falamos anteriormente das palavras do Senhor por meio do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2, diz: quando passares pelas águas, eu estarei com vocês, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. É uma questão de quando. Não é se eu passar, não é se eu viver momentos difíceis, se eu viver provações. Nós viveremos provações, nós viveremos tribulações, porque o próprio Cristo nos diz: no mundo tereis aflições. Mas a promessa do Senhor para as nossas vidas é: quando passarmos por essas conjunturas, quando passarmos pela tempestade, quando passarmos pela provação, o Senhor estará conosco. Por que a gente acha que seria diferente? Não é fácil servir ao Senhor, não é fácil ir contra os princípios do mundo. A caminhada com Deus é desafiadora, é cheia de tribulações. O próprio apóstolo Paulo, que sofreu muito por obedecer a Deus, por seguir a Jesus, por fazer a vontade do Senhor, ele registra a palavra, verso Atos 4, 21, e tendo anunciado o Evangelho nas diferentes cidades, Paulo e Barnabé voltavam para Listra, Icônio e Antioquia. Diz o verso 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
muitas tribulações, muitas provações, muitos momentos difíceis. Ninguém nunca disse que seria fácil, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como as tempestades são normais naquela região, as provações, as tribulações, as dificuldades, as lutas são normais na vida do cristão. Mas Deus está conosco, Ele não nos deixa só, Ele nos fortalece, nós não estamos sozinhos, não seremos provados além do nosso limite, como a palavra do Senhor diz. E também, quando formos provados em momentos difíceis, o Senhor sempre nos dará o escape, a saída. Eles não eram, aliás, os únicos que estavam passando pela tempestade. O texto diz que outros barcos também estavam com eles. E se você olhar ao seu redor, você vai conseguir enxergar outras pessoas que também estão passando por luta. Não é uma exclusividade sua. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Oh, meu Deus, é só comigo. Senhor, que luta. Você olha para o irmão, ele está lá bem, está tudo certo. Às vezes não está, não. Mas é que esse irmão está passando por luta, está derramando as lágrimas na presença do Senhor, no quarto, no secreto, e ele também está enfrentando luta, também está enfrentando dificuldade, também está enfrentando os momentos difíceis, as provações. Por isso que a Bíblia nos diz, né? Orem uns pelos outros, animai uns aos outros, orem uns pelos outros, edificai uns aos outros. Isso é comunhão. Por isso que a igreja de Cristo precisa caminhar unida, juntos, fortalecendo um ao outro, comunhão dos membros. Isso é importante. Sozinho, o pastor pregou sobre isso semana passada, foi pastor, semana. Irmãos, é muito pregação, né? Mas o pastor pregou. Se você anotou, você lembra aí. Não é bom que estejamos só. Às vezes a gente precisa de um escape, o Senhor nos dá. Foi na sexta-feira, momentos de tribulação. Amados, eu estava um dia já difícil. Tem uma irmã que nos ajuda lá em casa, que irmã abençoada, né? A organizar a casa. E no final do dia, né? Sem menos esperar, ela faz um movimento lá na torneira, o filtro que é um pesado, ela cai sobre os canos que vem do registro da rua. Amados, acabou com tudo ali. Onde você vai achar um encanador 5 da tarde e vou ficar sem água? E eu só pensando, Senhor amado, que provação. Já estava em muitas provações, agora estou em mais uma. E é assim, né? Vamos lá, as provações do Senhor, me dá a saída, me dá o escape. E liga para a seguradora. Não, você já usou tudo que você podia. É sempre assim, né? Você precisa. E o Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos ficar sem água. E a seguradora fala, olha, não podemos fazer, mas está aqui alguns números. Amados, liguei para um dos números, o cara falou, olha, nós somos de Limeira, mas tem um técnico aí, ele vai chegar em 5 minutos. E o técnico foi, ó, compra as peças, cotovelo, né? Não sei o que lá, quem manja, eu não manjo não, de encanamento. E fui lá, comprou, deu certo, consertou, não me cobrou muito caro, e eu louvei a Deus. Parece coisa simples, mas Deus dá o escape. Deus dá a direção. Pude compartilhar com a Paulinha, com os irmãos. Ora aí, porque nós precisamos. A dificuldade é isso. Não estamos sós, querido. Faz parte das nossas vidas. Não se assuste. É normal em nossa caminhada. E reforço, não é exclusividade sua, não. A igreja passa por isso. Irmãos, é aquilo, né? Aquela sensibilidade. Se você não está passando, o irmão está passando, ore com ele, né? Pastor, a gente está falando aqui da família da nossa irmã Val. Ore, faça uma visita. Deus às vezes permite que coisas aconteçam em nossas vidas para que nós sejamos mais sensíveis, empáticos à necessidade do próximo. Tempestades são normais. Segundo ponto nesta manhã diz, né, não confunda o silêncio de Jesus com a ausência de Jesus na provação. Verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha que detalhe. Amados, Jesus havia trabalhado o dia todo. Jesus estava cansado, exausto. Eu não sei você se passou por uma situação de extremo cansaço.
Um dia eu dormi mal e não sei o que aconteceu, eu estava acho que de serviço, né, lá no quartel e aí eu fui ajudar uma consulta do meu pai junto. Eu estava tão cansado que eu dormi numa cadeira dura, encostado com a cabeça no hospital esperando ele. Aí eu acordei assustado. Quando você está exausto, você dorme quase em pé. Jesus estava extremamente cansado, desejava cochilar um pouquinho. Ele era homem também, né? Demonstrava a humanidade de Jesus. E amados, aquela situação caótica, uma tempestade, ondas batendo contra o barco, bicho pegando lá, e Jesus descansando, estava repousando, né? Soninho neném, como a gente fala, né? Olha, confortável, embalado até nas ondas. Imagina aquele balanço, né? Gostoso. Quem é pai e mãe sabe que a criança às vezes só dorme, né? Haja abraço. E aí um detalhe desse texto é interessante. Pedro, ele fez esse relato que Jesus dormia sobre um travesseiro. Eu não sei, não senti uma maldade em Pedro escrever isso, né? Olha lá, a tempestade feia, negócio, né, risco de vida, a gente lá, o bicho pegando e todo mundo lutando, e Jesus dormia, mas num travesseiro. Pedro falou, olha lá, não é? Caramba, Jesus! Essa expressão só aparece em Marcos, por isso que eu escolhi esse relato de Pedro, né? Esse detalhe quer dizer alguma coisa, eu acho. Parece até que Pedro estava relatando uma indignação, né? Destacando que Jesus estava sobre esse travesseiro. Amados, eu fui pesquisar, né? Eu sou curioso. E eu fui a fundo que essa expressão, né? Travesseiro, almofadado. Alguns estudiosos da palavra, eles nos relatam, embora seja um objeto menor na narrativa, amplifica a majestade de Jesus, instrui a igreja em repouso, cheio de fé. A almofada sob a cabeça do Salvador torna-se a testemunha tangível de que aquele que dorme em perfeita paz também possui poder infinito para acalmar a tempestade. Esse é o nosso Jesus. Cada palavra, não é, queridos, registrada na palavra, na Bíblia, é intencional. Ao registrar a almofada ou o travesseiro, Marcos valida a historicidade do milagre, enquanto promove uma teologia da imanência, ou seja, aquilo que é intrínseco, aquilo que é inseparável, a imanência divina, ou seja, Deus encarnado compartilha as realidades humanas, as realidades mundanas dos pescadores, mas reina sobre o vento e sobre as ondas. Cristo era homem, Cristo, né, em suas características humanas, com as suas, né, limitações fisiológicas, mas ele também era Deus, e ele, sendo homem e Deus, ele ali poderia descansar e ao mesmo tempo repreender o mar. Nós formos ler Salmo 89:9, diz que o Senhor tu dominas a fúria do mar, quando as suas ordens se levantam, tu as acalmas. Esse era o Jesus, que tinha poder sobre o mar, mas também descansava, como registrado em Hebreus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Só quem pode, queridos, fazer o mar, ele pode descansar. Quem criou todas as coisas, quem criou o mundo, o universo. Essa semana nós líamos uma história para as crianças sobre este mesmo fato, narrando a tempestade. Jesus acalma a tempestade, e o autor ele ilustra e fala que quando Jesus, ele diz, né, repreende o vento e as águas, o vento, ele reconhece a voz daquele que o criou, daquele que o formou, então ele obedece ao poder, à autoridade de Jesus. É esse Jesus. Às vezes está tudo em silêncio. Cristo tinha e tem o poder. Não havia motivo, queridos, para temer.
Existe uma expressão que nós usamos, né, no exército, que é 12 por 8. Já viu essa expressão? Não, tudo tranquilo. 12 por 8. Você sabe o quê? A pressão arterial. Então, 12 por 8. Eu sempre meço a pressão dali, 12 por 8. Nunca tive problema de pressão, né? Tem gente que tem mais pressão alta, pressão baixa, mas essa expressão no meio militar quer dizer tudo normal, tudo tranquilo. Ó, Jesus estava ali 12 por 8. Nada fugindo do controle de Jesus. Os pescadores desesperados. Meu Deus, é hoje que nós vamos morrer. É hoje. E Jesus ali, ó, soninho, neném, ó, tranquilo, 12. Tá tudo sob controle, tá tudo normal, tudo, né? É conforme previsto, sem novidade. Né, Andrezão? Sem novidade, sem alteração. Não nós aqui desesperamos, queridos. Nós perdemos ali as estribeiras, nós perdemos a paz, nós perdemos a calma em meio à tempestade, nós ficamos com medo, nós pensamos sempre o pior. Aliás, eu vi um vídeo essa semana de uma criança que estava com a sua mãe no Pão de Açúcar, belíssimo lugar. Quem já foi no Pão de Açúcar aqui, meus amados? Ninguém? Já foi, já, bom, lindo lugar. E aquela criança, olha mãe, que lugar bonito. E ela fala assim, mamãe, já pensou se isso aqui cai? Aí a mãe dela, Isabela, para com isso, para de pensar o pior. Dá uma bronca dela. Sempre pensa pior, Isabela, pelo amor de Deus. E às vezes nós somos assim. A gente se desespera, olha a situação e pensamos o pior. Vai afundar o barco, pronto, já era, está todo mundo aqui com o Pai na glória. É o que os discípulos pensaram, meus amados. Mas mesmo no silêncio, Jesus está agindo. Você crê? Jesus está provendo, Jesus está livrando, Ele está fortalecendo, sustentando nossas vidas, nos encorajando, preservando, provendo, consolando. Jesus está conosco, mesmo no silêncio das circunstâncias e da tempestade. Ele continua ao nosso lado, governando todas as coisas, guardando as nossas vidas e nos dando principalmente uma oportunidade para crescermos em fé. Isaías 59:1 diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? E Isaías, mais para frente, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória ao nosso Deus. Uma outra versão diz: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faça as coisas assim em favor dos que confiam nele. Glórias ao nosso Pai. Isaías também diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo e o protejo com a minha mão forte. Esse é o nosso Deus. Terceiro ponto, penúltimo ponto nesta manhã: a fé é o que nos permite vencer o medo. Verso 40 diz: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Essa foi a pergunta de Jesus. E esse é o ponto central desta passagem bíblica. Aqueles homens, eles estavam certos em recorrer a Jesus. Esse não foi o problema. Mas eles são exortados a respeito do seu medo, a respeito de se sentirem abandonados por Deus. E uma questão, não é a minha área, a área psicologia, é a área da Paulinha, mas o medo na psicologia é definido como uma emoção básica, automática, universal. O medo é desencadeado quando o indivíduo percebe uma ameaça real ou potencial à sua integridade física, emocional, social. Tá certo, amor? Falei certo? Pronto, tá certo. Paulinha falou.
Jesus não os repreendeu por tê-lo, ali recorrido no momento de dificuldade ao mestre, mas porque Jesus os considerou medrosos, e tem uma diferença em ter medo e ser medroso. Ter medo é uma reação normal diante de uma ameaça. Nós temos medo. Está ali, você fica mais ligado. Eu lembro amigos que iam tirar serviço lá no quartel, no breu da noite, e você sozinho, e eles ficavam com medo, Você achava que todo mundo é corajoso, Não, mas ficava com um zoião assim, no meio, aquele lugar grande, com medo, normal, uma situação inesperada, uma situação desconhecida. Mas ser medroso descreve um traço constante de evitar situações de insegurança, mesmo sem risco real. A Bíblia nos traz várias pessoas que tiveram medo, Moisés, quando está diante do próprio Deus, ele esconde o rosto, ele tem medo. Josué, quando o Senhor fala para ele, olha, seja forte, seja corajoso, homem, Ele estava com o quê? Ele estava com medo, ele estava inseguro, Gideão, Elias, depois de um triunfo ali contra Jezabel, contra os profetas de Baal, ele tem medo de Jezabel, situações difíceis. E aí vai, a palavra de Deus nos traz vários episódios, vários homens que tiveram medo. Um comentário bíblico: a palavra descreve um espírito que se encolhe que se encolhe quando Deus chama por confiança e obediência, contrastando fortemente com a confiança ousada produzida pelo Espírito Santo. Esse é o convite quando nós abrimos mão do medo e temos fé no Senhor. A Bíblia muitas vezes relata contextos onde Israel se encolhia de medo diante dos inimigos, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de ter fé no Senhor. No episódio quando Jesus acalma o mar, Jesus trata o medo não como um sentimento inofensivo, queridos, está aí a questão, mas uma contradição de fé. E o medo quando nos paralisa, o medo quando nos subjuga, o medo quando nos coloca numa situação de inação, ele demonstra que há falta de fé em nossos corações. A covardia dos discípulos revela, queridos, uma falha em perceber a autoridade divina, o poder de Jesus. E a repreensão de Jesus tem uma função pastoral. A repreensão, você fala, nossa, Jesus foi muito duro. Aqueles homens estavam desesperados, mas esta palavra transcende aquele episódio e vem até hoje, os nossos dias, os nossos corações. Dia 17 de maio de 2026, o Senhor fala conosco, fala com a sua igreja. Os crentes são chamados a confiar na soberania do Salvador, mesmo quando as circunstâncias são letais, perigosas, adversas. Somos chamados a confiar em Jesus, que tem todo o poder, que governa os céus e a terra. É um despertar, é uma exortação para as nossas vidas, para os nossos corações, não importa o tamanho da tempestade. Isaías 41, novamente 10, por isso não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e segurei com minha mão direita vitoriosa. É não termos medo porque confiamos no Senhor, é não termos medo porque reconhecemos o seu poder. Salmo 34, 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Pode ser que nesta manhã você está cercado de situações, no meio de uma situação que tira a sua paz, que tira a sua esperança, você não sabe nem o próximo passo, a próxima decisão, mas o Senhor nos diz, olha, o salmista diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores, de todos os meus anseios. A expressão aparece aqui,
Não temas, né? Vocês já ouviram essa? Olha, não temas aparece tantas vezes na Bíblia, né? Mais de 365 vezes na Bíblia. Não temas, não temas. Eu não consegui fazer esse levantamento exaustivo, mas é fato que a expressão não temas aparece dezenas e dezenas de vezes na Bíblia. É o Senhor nos dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas, não temas. O Senhor está conosco. O antídoto do medo é a fé, é a confiança em Jesus. Salmo 53:3. Mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Há momentos difíceis, há momentos inseguros, não é? Financeiros. Quando os Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro, atacou o Irã, os mercados ficaram inquietos. Quando houve uma ameaça aí de greve dos caminhoneiros, lembra? Nos meses passados, houve uma corrida aí, os postos, há um medo, uma insegurança. Mas o salmista nos diz: olha, quando estou com medo, eu confio em ti. E essa confiança, a raiz da palavra é buscar refúgio, confiar, ser ousado, colocar a confiança, a esperança. E o verbo que é confiar, ele diz, olha que interessante, esse verbo original diz colocar todo o peso sobre alguém ou algo, com calma e segurança. Muitas vezes você está levando uma carga, está levando um fardo sozinho, e nesta manhã o Senhor nos convida a colocar sobre Ele esse fardo, a colocar a confiança em Cristo Jesus, e não temermos. Não é uma confiança em mim mesmo, não é uma confiança nos meus recursos, nos meus contatos, no meu poder, no poder da empresa que eu represento. Como diz o Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros e em cavalos, uns confiam nas estruturas, capacidades humanas, mas diz o salmista, mas nós confiaremos no nome do Senhor dos exércitos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E o convite nesta manhã é: confie no Senhor. É isso que Jesus nos diz. E por fim, aliás, eu ia falar, pastor, da irmã Valdete, e o pastor já falou. Eu achei muito interessante a pergunta do pastor: você tem medo? E só uma pessoa cheia de fé, né, pastor? O senhor João também. Só uma pessoa cheia de fé, que confia plenamente do Senhor, diz: eu não tenho medo, estou pronto. Creio no Senhor, aguardo o melhor do Senhor, estou confiante no Senhor, esperançoso no Senhor. O medo não me paralisa, o medo não vai me subjugar, porque eu confio plenamente no Senhor. Era disso que Jesus estava falando. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são o quê? Os montes de Sião não se abalam, mas permanece. Glória a Deus. E último ponto, encerrando essa mensagem: quem é esse Jesus? O relato encerra com uma pergunta: quem é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? O mundo procura essa resposta ainda hoje, mesmo inconscientemente. Quem é esse Jesus? Pessoas podem não admitir, podem não reconhecer, mas procuram aquele que governa todas as coisas. Quem é esse Jesus? Quem é este homem que tem poder sobre a física, sobre a natureza, sobre a morte, sobre o inferno? E a Bíblia inteira nos revela este Jesus. Nós passaremos a vida lendo a palavra de Deus, como estamos lendo, né? A Bíblia inteira neste ano. Nós passaremos a vida estudando, aprendendo e caminhando com Jesus cada vez mais. É muita informação, mas nesta manhã eu queria lembrar de alguns atributos de Jesus, baseado num texto só que você conhece, que a gente lê muito no Natal. Palavras do profeta Isaías, do capítulo 9, verso 6, diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu,
E ele fala, quem é esse Jesus? O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o quê? Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Quem é esse Jesus? Ele é um maravilhoso conselheiro, ou conselheiro maravilhoso. É aquele que é capaz de fazer planos maravilhosos, de nos dar conselho, de nos ajudar, de nos guiar no caminho, de nos dar uma estratégia. Maravilhoso conselheiro. Provérbios 2,6 diz, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem conhecimento e inteligência. Nós podemos ser aconselhados por Deus, por Jesus no momento difícil, no meio da tempestade. Não sabemos, se alçamos a vela ou não, se remamos ou não, mas o Senhor está ao nosso lado nos orientando. Olha, é hora de remar, é hora de subir as velas, é hora de atracar, é hora de ir, é hora de avançar. O Senhor nos dá conselhos maravilhosos e nós podemos contar com esse Jesus. Ele é o Deus forte, ou o Deus poderoso, e esse é um atributo de Deus, ou seja, Deus valente, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. E toda vez que eu lembro dessa expressão, o Senhor dos exércitos, me vem a palavra do Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus poderoso, forte, fiel, valente, que está conosco todos os dias. As circunstâncias não são maiores que o nosso Deus. O Pai da eternidade, ou o Pai eterno, paternidade que não tem fim, perpétua, contínua, um Pai confiável de geração em geração, protetor, benevolente, que cuida dos seus filhos. Eu sou o pai. O aniversário do Dani foi sexta-feira, dia 15, e nós comentamos lá em casa, olha, faz 10 anos, Flor, que nós somos pais. Que sensação! Eu falo que no nascimento do Dani, quando colocaram ele sob o colo da Paulinha, eu senti uma unção, parece, olha, do cabelo até a unha do pé. Eu falo, naquela hora, você é pai. Não sei se os outros pais tiveram essa experiência, eu tive, É maravilhoso. O Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que protege, o Pai que orienta, o Pai que preserva, o Pai que está junto. Esse é o nosso Deus, o Pai eterno. E diz, o príncipe da paz, esse é Jesus. Ou seja, vou gastar todo o meu hebraico agora. O Sar Shalom. Ó, que chique, eu treinei a manhã toda. Sar Shalom. O ministro da paz, o chefe da paz. Essa paz que nos completa, tem a ver com bem-estar, com segurança, com prosperidade, a paz perfeita, a segurança. Shalom abraça a completude, a solidez, o bem-estar, a segurança, a tranquilidade, a harmonia, a aliança. Esse é Jesus que está no barco. Quem é esse Jesus? Ele nos acompanha, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele cuida de nós. Creia, amados, creia em Jesus Cristo. Ele nos convida a descansar, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às ondas que parecem, como relatado, afundar o barco. Creia, recorra a Jesus Cristo, você está certo. Ore, clame, venha até a casa do Senhor, peça oração na célula. O pessoal da célula, pedindo oração, reclamando a Deus pela minha vida, está desafio profissional, mas confie plenamente no Senhor. Há um cântico que eu queria entoar ao Senhor, rapidinho, pastor, para não exceder o tempo, mas pastor, há um cântico que diz descansarei. Eu até encontrei ele esses dias no Instagram, e ele fala justamente sobre esses momentos. O Sani, posso usar o seu aqui? Eu disse que, ainda bem que é o Sani hoje, que é o violão do Sani, porque o do Renato é ao contrário, vocês já repararam, é mais chique. Eu não ia tocar, não ia sair nada, mas eu queria brevemente cantar esse cântico e vamos orar ao Senhor. É aqui embaixo, você acha? Quer que eu vá em cima? Não pode. Tá bom.
Queria que o Sam cantasse a Gabi, mas eles falou que ainda não, né? Foi a próxima, Sam. Diz assim: cobre-me com tuas mãos. Se você sabe, vamos cantar juntos. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aí tem a segunda parte que é assim: minha alma está segura, sabes que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado pela sua palavra que nos orienta, Pai, nesta manhã. Eu tenho convicção de que muitos de nossos irmãos estão passando por lutas, ó Pai, difíceis em diversas áreas. Na área financeira, profissional, na questão da saúde, relacionamentos familiares, ó Pai, espiritual, conflitos em sua fé. Senhor, não importa, Senhor, a área, não importa o tamanho das ondas, o Senhor nos convida nesta manhã a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, naquele que fez os céus e a terra, naquele que basta uma palavra e o mundo foi feito, basta uma palavra e o vento cessa, as ondas se acalmam, Senhor. É neste Jesus que nós cremos, que está no barco das nossas vidas, que está conosco, que nos diz nesta manhã: não temas, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu seguro em sua mão. Oh Pai, nos ajuda nesta manhã a confiarmos em Ti, Jesus, a confiarmos no Senhor, a que tem todo o poder. Jesus, ó Pai, Tu criou os céus e a terra, na Sua palavra a autoridade, Senhor. Nos dá mais fé, Senhor, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, para que possamos passar por esse momento difícil, passar por essa tempestade, confiando no Senhor, recorrendo ao Senhor, clamando ao Senhor, ó Pai. Tu tens todo o poder. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Decidimos confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar novamente. Se o trovão e o mar seguendo vem,
fortes. Põe-se de pé e declare ao Senhor. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus, Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Aplauda, Senhor. Obrigado, Jesus. Confiamos em Ti, louvado seja o nome do Senhor.